Bom, eu vou começar falando sobre a origem e definição do despotismo esclarecido. Bom, o despotismo é uma forma de governo onde todo o poder está concentrado somente em um governante que governa de forma totalmente isolada e arbitrária. O despotismo é praticado por um déspota, que é um indivíduo que utiliza todo o seu poder para oprimir todas as pessoas que não seguem suas normas. Considerado uma das formas mais simples de governo, a principal característica do despotismo é o do poder acima da razão, pois não há a preocupação nem a necessidade de criar leis ou uma constituição. Etimologicamente, a palavra despotismo veio do grego despotes, que significa literalmente senhor em português. Isto porque originalmente o sistema despótico era ligado a uma atividade paternal ou então proprietária de grandes terras. O despotismo esclarecido tem como principal característica a forma de governo monarca, que, apesar de continuarem o seu governo com a concentração de poder, eles adotam algumas ideias iluministas. Com isso, eles contribuem para o desenvolvimento cultural de suas nações, mesmo adotando alguns discursos paternalistas, e por isso eles acabam passando a ser conhecidos como despotas esclarecidos. Bom, agora eu vou falar sobre o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual europeu surgido na França durante o século XVII. A principal característica desse movimento, dessa corrente intelectual, foi procurar respostas e soluções para a sociedade daquela época, já que a sociedade do século XVII ainda estava muito presa sobre o teocentrismo da Idade Média. Então, eles procuravam reestruturar a sociedade através da união de escolas de pensamentos filosóficos, sociais, econômicos e políticos do Iluminismo. Então, eles buscavam a crítica racional de todos os campos do pensamento humano. Sendo assim, eles enfatizavam a defesa do conhecimento racional para construir a ideologia e a religiosidade preconceitual. Agora eu acho importante ressaltar sobre dois grandes filósofos, que foi Diderot e Damblet, que em meados de 1751 a 1780 fizeram A Luz da Razão, mais conhecida como enciclopédia, e teve bastante contribuição iluministas, como de Montesquieu e Rousseau. Suas ideias difundiram-se bastante com a burguesia da época, tem a correlação com a economia e as ideias iluministas, porque os burgueses eles queriam uma política sem intervenção do Estado. Então, o mercantilismo era isso, era a intervenção do Estado. Eles não queriam isso, eles queriam o liberalismo, como Adam Smith sempre afirmou. Na política também, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por uma constituição de forma igualitária. Ou seja, se não fosse pelos iluministas, não teríamos hoje o poder judiciário, executivo e legislativo. O iluminismo inspirou vários movimentos das luzes, como exemplo a Revolução Francesa, mas aqui no Brasil ele também trouxe grandes contribuições, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, suave! Vou ensinar um negócio para vocês aqui sobre o que é o desportismo esclarecido. É algo tão fácil, básico, que você vai ficar, rapaz, velho e good, vai ficar sussurro. O despotismo esclarecido foi uma forma reformista do governo caracterizado na Europa. Ele se desenvolveu na parte sul da Europa, sendo que nessa parte sul da Europa a economia estava um pouco atrasada, tendo problemas, e a burguesia quase nem existia. Com isso, o despotismo esclarecido visava acelerar o processo de modernização de alguns países e assim aumentar o seu poder e prestigiando a fim de enfraquecer a oposição do seu governo.
sendo isso o povo que estava lucrando com isso, e não o governo. Que tinha que, naquela época, que aumentar a felicidade do povo. Tá ligado? Algo que você vai aprender mais, e o Pivete aí vai te falar um pouco mais sobre quem eram os principais. Meu nome é Ellen Cassie e eu vou falar um pouco sobre o despotismo e o absolutismo. Bom, embora eles possam parecer sinônimos, os termos de despotismo e absolutismo, eles não podem ser considerados um regime de governos iguais. No despotismo, o poder ele é ilimitado e o povo não pode se opor às ideias e ações do governante. Os únicos beneficiados, muitas vezes, são os familiares do depostas, que caracteriza o nepotismo, ou seja, o favoritismo para parentes, especialmente pelo poder público. Já no absolutismo, o poder era limitado pela lei divina. Isto implica que os monarcas eram pessoas religiosas e provavelmente eles tentavam praticar ensinamentos divinos no seu governo. E também haviam os grupos de nobres que tentavam influenciar nas decisões dos governantes a fim de favorecer a si mesmo. Olá, meu nome é Carlos Daniel e eu vou explicar um pouco sobre os déspotas esclarecidos. Frederico II foi o principal déspota esclarecido prussiano, onde reformou o sistema penal, aboliu as torturas praticadas por seu pai, fundou a escola, promovendo a educação. Teve também Catarina II, que foi uma estrangeira Prússia, que assumiu a Rússia e construiu escolas, hospitais, reformou e modernizou a cidade. Como um dos principais, teve também José II, o imperador da Germânia, que aboliu a servidão e a tortura, secularizou seus bens, formou escolas, hospitais e asilos, que concedeu a liberdade de culto, e por fim, Marquês de Pombal, conde português que iniciou reformas administrativas, econômicas e sociais, desenvolvendo o comércio colonial.